Vamos receber o Caio. Receber o Caio. Seja bem-vindo, meu querido. A Jerusa falou para eu não esquecer de apresentar a Adriana, que está aqui conosco. Fique em pé. Seja bem-vinda você também, viu, querida? E amanhã a gente apresenta, nós temos aqui pastores que vieram de Fortaleza, do Ceará, estão conosco, são companheiros nossos de longos e longos anos, mas amanhã eu apresento. Vamos dar prioridade hoje à palavra de Deus com o pastor Caio Fábio. Obrigado, seja bem-vindo, querido. Obrigado, amigos de todo mundo aqui. É uma alegria enorme estar aqui com todos vocês, os meus amigos queridos e por aqueles todos que são amados de tantos e tantos anos e que estão aqui entre nós, como é o caso do Ricardo, da Jerusa, do Vili, que eu já era amigo do pai dele de muitos anos atrás, minha mãe. Tinha o pai dele como o cantor cristão que ela preferia ouvir em casa, desde os anos 50, 60, lá em Manaus. Hoje eu tenho também o privilégio de receber aqui o pai Denison, que eu encontrei algum tempo atrás no Palácio do Planalto, e depois na minha casa recebi para um café da manhã com a esposa dele, foi uma grande alegria. E, enfim, faz um trabalho social muito forte aqui nas noites de São Paulo, e a quantidade enorme de outros amigos. E o meu querido amigo Kleber, que nós temos memórias diferentes, eu percebi hoje, acerca um do outro. Porque eu conheci o Kleber quando eu fui ser pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, em janeiro de 1981, e logo depois eu comecei um culto às quintas-feiras à noite, onde eu pregava os salmos em abundância. E ele ainda era, acho que um jovem de 17 anos, mais ou menos, e vinha lá da casa dele, se assentava ali no meio daquele grupo para ouvir a exposição bíblica. Ele ainda não era nem conhecido como uma pessoa que compunha, que tudo isso. E aí depois eu comecei a encontrá-lo já na região do Brasil Central, em Goiânia, em Brasília, nos eventos da comunidade evangélica, e aí uma quantidade enorme de outros eventos nos iniciozinho dos anos 80. E, enfim, depois nós fomos nos aproximando pela tragédia. Assim, eu me divorciei em abril de 1998. E eu estava apanhando de todos os lados possíveis e imagináveis, quando, no início dos anos 2000, ele, casado, jovem casado, um casamento que gerou filhos maravilhosos para ele, mas que, infelizmente, como conjugalidade, não dava para prosseguir. E ele teve que se separar, e meu filho Davi me disse: escuta, pai, você tem um tempinho para receber o Kleber aqui? Ele está sofrendo tanto, e você é todo descarnado de tanta dor por aí, ele está em tanta agonia. Aí você foi na minha casa, lá no Bar Terra Nova, no final da Avenida Central, em Itaipu, e oramos juntos naquela manhã. E aí, dali para frente, como dois sofredores, nós começamos a ficar cada vez mais juntos, e a vida foi criando fusões, interconexões as mais variadas. E agora, como ele disse, nós, a partir deste ano, combinamos que nós vamos ter uma agenda comum, de 2 em 2 meses,
eu estarei com ele e ele de 2 em 2 meses estará comigo, significando dizer que todo mês nós estaremos juntos em algum lugar. E vai ser muito lindo, porque de uma maneira espontânea, isso de um modo ou de outro já vem acontecendo. Só que agora nós vamos afunilar numa agenda comum, que assim que eu chegue a Brasília, eu vou pedir que o meu pessoal organize com ele, para que a gente faça isso acontecer, e vai ser tudo muito lindo, porque eu te amo muito e sei que sou muito amado por você, e que Deus te abençoe, meu querido amigo. Gente amada, amém, Deus é bom, aleluia. Eu fui informado que tem um relógio ali para eu obedecer, e ele já está em 20:56, então supostamente é para eu terminar daqui a 35 minutos e 21 segundos. Eu não sei se eu vou dar conta desse recado. Eu quase que desisti. Falei, se eu fizer uma oração, já esgoto o tempo. Mas eu cheguei hoje aqui com desejo de compartilhar com vocês algo que eu disse há 2 dias atrás para um dos candidatos à prefeitura aqui de São Paulo, que está fazendo um escarcéu demoníaco horroroso na cidade toda. E eu tinha feito um post dizendo que Jesus disse para o grupo de apóstolos dele: um de vós é diabo. Mas não mencionei o nome de ninguém. E ninguém me telefonou. Só ele. Aí me disse, eu não sei se eu entendi bem. Eu falei, olha, você foi o único que ligou. Agora, eu não digo nada às ocultas, e que bom que você ligou, porque eu digo no seu ouvido. E disse o que eu não vou repetir aqui, numa veemência extraordinária, numa exortação profética intensa, como todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho nenhum problema em amor despejar, sem nenhuma preocupação com as consequências se eu fizer isso no Espírito Santo. E ainda disse a ele, porque as armas da minha milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. E eu vou te dizer tudo quanto você tem que ouvir, que se nunca te disseram, você não vai ter como jamais dizer que não foi exortado a esse respeito. E foi uma conversa intensa em relação à qual ele silenciou total e profundamente. E aí chegou uma hora em que eu vi que eu tinha dito tudo que era pertinente a esse tempo, a essa hora e a esse momento, e falei, agora, com licença, tchau. E desliguei. Tinha dito antes, o resto é com você. E viva agora com as consequências do que você sempre soube e resolveu perverter. Pois bem, eu quero falar sobre um contexto que tem tudo e completamente a ver com aquilo que nós estamos vivendo no país e no mundo inteiro, e não é preciso que eu faça um inventário das calamidades mundiais, planetárias, nem tampouco das conjunções as mais diversas que caracterizam o que vem acontecendo no nosso país, pioradamente ano após ano, praticamente desde o início dos anos 2000, nós fomos vivendo numa avalanche de tragédias, de crescimento, de manifestações impensáveis, de sustos horrorosos que só foram piorando. Chegamos a enfrentar coisas que eu, particularmente, jamais pensei que nós teríamos que enfrentar num ambiente
tanto nacional quanto no ambiente chamado evangélico, acerca do qual todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho nenhuma ilusão há décadas e décadas e décadas. Eu estou vendo daqui, por exemplo, Manuel do Carmo sentado ali, com a barba enorme, abraâmica, a Lena, a mulher dele, meus filhos na fé, desde o início dos anos 70, são de Manaus. Desde aquele tempo sempre foi assim. Eu nunca fui outra pessoa, eu nunca vendi ilusões, nunca fiquei correndo atrás de miragens. Eu sempre soube que era Jesus, Jesus e só Jesus, e que o resto era adereço, o resto era dispensável, o resto não fazia parte de qualquer coisa que tivesse valor ou significado para a minha vida. Então, poupando-nos de um inventário horroroso, que eu espero que a mente de nós tenha alinhavado, compreendido, contextualizado e esteja diariamente chamando a consciência e a existência em oração, às vezes até em pânico, porque isso só piora. Na década de 90, em 98, eu tomei a decisão de me desligar institucionalmente de tudo, porque já era absolutamente insustentável e insuportável. Eu estou falando de 98. Já era uma coisa inaguentável. De lá para cá, décadas se passaram. Isso ficou completamente intragável, demoníaco, horrendo. Nem nos piores momentos da Idade das Trevas, nem nas sofisticações pernósticas e perversas da Idade Média, nós vimos coisa semelhante ao que graça para todos os lados do nosso meio, o que produz no coração de gente sensível, de gente que ama, de gente que sonha, de gente que carregou sentimentos proféticos, positivos, acerca do que poderia acontecer de bom nesse país, como, por exemplo, eu vivi esses sonhos nos anos 70 e vi essas possibilidades nos anos 70. Tive praticamente certeza disso durante toda a década de 90, de que nós estávamos iniciando um processo irreversível de coisas positivas que iriam crescer e vencer qualquer malignidade espiritual. Aí a gente inicia os anos 90 com um emborcamento de todos os sonhos anteriores, e o que se alimentava como profecia de utopia do Evangelho no nosso coração virou distopia indescritivelmente crescente, agonizante e insuportável. O que produziu depressão, cansaço, desânimo, suicídio, desistência, angústia inexplicável, abandono, de tal modo que a segunda maior denominação chamada evangélica no Brasil é a dos que foram pejorativamente apelidados de os desigrejados. A maior denominação evangélica do Brasil é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, com 23, 24 milhões de membros, e a segunda são os que dizem: eu sou de Jesus, eu creio no Evangelho, mas eu nunca mais boto o pé em nenhum lugar chamado templo, não me identifico com coisa alguma chamada evangélica, porque parece ser completamente mentiroso, porque, óbvio, a palavra evangélico significa originalmente aquilo que carrega a qualidade do Evangelho. E qualquer um que tenha um mínimo de bom senso, olhando em volta, e qualquer que seja a natureza de sensibilidade, de discernimento, percebendo os acontecimentos, não consegue identificar nada do DNA de Jesus, do berço à ressurreição,
não encontra nada de Jesus em tudo quanto está à nossa volta, num faturamento mafioso, demoníaco, miliciano, perverso, crescentemente satânico no nosso meio. E é isto que ninguém pode olvidar-se de dizer, de falar, mas tem mais do que isso. A gente pode reagir. A gente vai reagir. E a gente não vai desistir, não da instituição. Nós somos filhos da manhã da ressurreição. E foi isso que eu vim falar a vocês aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 8, quando Paulo diz a Timóteo, a quem ele chama de meu filho: eu conheço a tua avó, Lloyd, conheço a tua mãe, Eunice, conheço a tua cepa, a tua raiz, a tua herança. Conheço tudo aquilo que você recebeu em casa e tudo aquilo que você recebeu de mim. E eu estou apelando a ti, que venças a tua timidez, que venças a angústia ou a depressividade, a desistência ou a tentação ao silêncio cansado. Porque eu mesmo estou aqui com os meus dias contados. E tudo que ele diz, escrevendo a partir de uma prisão em Roma, no ano 67, na iminência de ser decapitado como veio a ser, ele fala numa sequência de coisas que são todas aquelas que a gente, para onde quer que olhe, encontra semelhantes, só que em superlativos que o próprio Paulo acharia impensáveis e inimagináveis, mas que são aquelas realidades que a gente vê, assiste e com as quais a gente se confronta. Todavia ele diz no capítulo 2, no verso 8, o seguinte, para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Você pode repetir isso comigo? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. E olha como tudo que gira em volta desse chamado à ressurreição. Porque ele próprio, Paulo, tinha dito aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15, que se alguém perder essa esperança da ressurreição, não só é vã a sua fé, a sua pregação, ou qualquer que seja a outra natureza de expressão, mas ele diz que existencialmente será impossível resistir à agonia e à depressão. E ele diz, sem esse poder da alegria, da força, da certeza, da veemência, da incontrolabilidade, do poder da ressurreição nos habitando, da esperança transcendente que se transforma num fator existencial candente, invencível, poderoso, atravessador de todos os infernos que se constituam à nossa volta. Sem isso, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, nesse contexto em que os dons que tu recebeste pela imposição das minhas mãos estão se arrefecendo em ti. Mas lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Ou quando ele diz, mesmo no meio daqueles que nos abandonaram, os da Ásia, aonde ele dedicou a maior parte da sua vida, um lugar por onde eu viajo há muitos anos, desde os anos 70, indo de cidade em cidade, onde ele começou igrejas, comunidades de fé, discipulou pessoas. Agora, no ano 67, ele olha e vê que todo aquele esforço aparentemente tinha sido em vão. Ele menciona pelo nome Filégio e Hermógenes, dizendo, eles todos me abandonaram, inclusive pela influência desses indivíduos aqui, cortaram relações, esqueceram de tudo que eu fiz.
graças a Deus por Onísero. O Onísero veio a Roma, saiu de onde hoje é a Turquia, não sabia onde eu estava, me procurou por toda Roma, até que me achou todo agrilhoado nessa prisão fria, abandonada, e consolou meu coração. Mas, quando o teu espírito estiver em estado de desânimo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Quando o teu coração não tiver referências, lembra-te de que fiel é a palavra. E se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Mas, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Aí ele diz, quando a tentação dessas conversas eivadas de palavras de perversidades inomináveis, repetidas por todos à tua volta, quiserem te cercar e se transformarem na semântica existencial da tua vida, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, porque elas só causam subversão dos ouvintes. Quanto a ti, lembrando-te de Jesus ressuscitado de entre os mortos, procura apresentar-te diante de Deus e diante dos homens como um obreiro aprovado e que não tem do que se envergonhar. Também lembra-te de Jesus Cristo de entre os mortos, quando as proposições que vierem de todos os lados carregarem apenas as discussões dos falatórios inúteis e profanos, que aqueles que deles usam só vão passando de cognição em cognição negativa, perdendo o discernimento, a percepção. Não faças isto, evita isto. Além de todas estas coisas, ele diz, foge das contendas insensatas. Lembra-te das pautas da ressurreição e foge das contendas insensatas e absurdas que só engendram a perversão do próprio coração, destroem não apenas a cognição, mas a piedade enraizada, mais profunda em qualquer um de nós. Não te esqueças, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. E quando tu olhares em volta, e tu só vires no meio daqueles que se auto-intitulam ou são intitulados mestres, pregadores, apóstolos, líderes, seres de natureza abjeta, insuportável, nojenta, totalmente antitética em relação a Jesus e ao Evangelho, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, sabendo que nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, verdadeiros psicopatas, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres e não amigos de Deus, têm forma, cara, gestual, expressão, disfarçatez, de piedade, que só engana aqueles que estejam completamente entupidos na sua cognitividade. Quando vires isso tudo e vires a promiscuidade na qual eles existem em estado de sedução, de pessoas carentes que são aproveitadas, abusadas de todos os modos. É Paulo falando a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Sim, tu, porém,
age de outro modo. Tu tens a referência que eu me ofereci para ser, que eu sou, que eu busco encarnar, que eu jamais desistirei de viver numa resiliência invencível, numa perseverança inarredável, que não conhece rés nem retroatividade, porque eu fui chamado para andar adiante, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Lembra-te de Jesus ressuscitado de entre os mortos. Faze da tua vida um porém, uma adversativa de graça, de esperança contra toda a maldade que se coletivize à tua volta. Não fique impressionado, não deixes que as quantificações matem o chamado, a qualificação do Evangelho na tua vida, nem no teu coração. Olha bem para mim, eu te conjuro perante Deus e Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, acerca de quem tu deves lembrar-te todos os dias dele, rasgando a morte, saindo do tártaros do inferno, que não pôde conter, onde ele proclamou a vitória da cruz e da ressurreição a principados, potestades e poderes, e a todos os seres pré-diluvianos e de outras dimensões. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, e lembra-te de mim também, porque eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu estou aqui, preso nesse frio, nessa masmorra, com uma sentença de morte na cabeça, e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a ti e a tantos quantos amem a sua vinda. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. E ele chega naquele momento de descrição íntima da situação na qual ele está, naquela cadeia romana, na sua segunda prisão na cidade, e diz: olha só o que me aconteceu, eu estou precisando de ti, vem logo, vem logo, vem antes que eu vá. Vem, porque eu tenho o que dizer no nosso encontro, no nosso abraço. Eu tenho energia a transferir. Eu tenho amor a transportar para a tua mente, para o teu coração, para o teu ser, para a tua existencialidade. Apressa-te em vir ter comigo. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente, que já andou tantos anos comigo, também foi embora para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Só ele. Tu, Timóteo, que és meu filho, conheci tua avó e tua mãe, te vi pequeno. Vem ter comigo depressa, porque eu não sou de ferro. Nada me demoverá das raízes do meu compromisso, porque eu me lembro todo dia de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Mas vem rápido! E traze também contigo a Marcos, que num dado tempo na minha vida me foi inútil, me atrapalhou, me prejudicou. Se uniu ao meu primo Barnabé, e ambos queriam fazer um caminho de volta, e eu tinha convicção absoluta que o impulso da ressurreição me mandava penetrar nos interstícios do planeta, em todas as culturas, etnias, línguas e nações, e foi adiante que eu prossegui. Mas agora, traze a Marcos contigo, porque ele me será útil. Eu estou precisando de todas as ajudas. E aqui está frio, frio, frio.
traze a minha capa, que eu deixei na casa de Carpo, em Troade. Aqui também é um lugar melancólico, nostálgico, paredes e guardas pretorianos tomando conta de mim de dia e de noite. Eu queria um mínimo de distração mental para minha mente. Traze os livros que eu esqueci em Troade. Troade é a região da Turquia hoje, onde era a antiga Troia, que é, arqueologicamente falando, incontestável cada vez mais nos dias de hoje, com 7 camadas de cidades de Troia ali nos dias de Paulo. Era o lugar de Troia. Eu deixei em Troia, na região de Troade, os meus livros. Traz esses livros. Minha mente precisa de alimento, de vivacidade, para que eu não entre em nenhum estado mórbido, psicológica, espiritual ou mental ou espiritualmente. Eu quero alimentar meu coração com as alegrias das esperanças proféticas daqueles que preferiram entregar suas vidas à morte do que negociar qualquer que fosse com a barganha que lhes fosse oferecida, porque eles carregavam no coração a certeza daquele que já dissera antes: eu sei que o meu Redentor vive, portanto, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Quanto ao que me rodeia, é traição sobre traição. Alexandre o latoeiro causou-me tantos males, e ele era da comunidade da fé. Tu guarda-te dele, porque ele é capaz de resistir veementemente às palavras de quem anunciou primevamente o Evangelho para ele, como foi o meu caso. Portanto, nem percas o teu tempo com a obstinação deles, mas venha ao meu encontro na minha solidão, na minha angústia, na minha melancolia, na minha tristeza. Eu preciso das vibrações e das frequências e da renovação e da juventude e da possibilidade de ver em ti a continuidade do que aparentemente, diante dos meus olhos e das circunstâncias, parece estar completamente perdido. Vem depressa, por favor. E ele prossegue e diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu em meu favor. Todo mundo da igreja desapareceu. Eu fiquei sozinho na corte, recebendo a acusação de Alexandre o latoeiro, de vários outros que não sabiam fazer outra coisa senão, na sua covardia perversa, levantarem-se para me caluniar. Eu, todavia, sou invergável, porque eu me lembro de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. É por isso que eu suporto tudo. Porque o Senhor me assistiu e me deu forças. Porque Ele ressuscitou de entre os mortos e está vivo em mim. Portanto, vem, e eu conjuro a ti, diante de Deus, de vivos e de mortos, a quem serão julgados por Jesus, que tu pregues a palavra, que tu instes, seja oportuno ou não, que tu advirtas, que tu exortes com longanimidade, com graça, com bondade, porque não te esqueças que haverá tempo em que o Evangelho vai causar desconforto insuportável na maioria absoluta das pessoas, e ele não falava dos de fora, falava supostamente dos de dentro, que cercar-se-ão de mestres que farão adequações do que eles vão chamar de palavra de Deus
às suas concupiscências, aos seus desejos, aos seus caprichos, às suas doenças, às suas maldades, às suas relativizações, mas eu te conjuro na presença daquele que ressuscitou dos mortos, não te vergues, não te dobres, não desiste, antes, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um anunciador de boas novas no mundo, cumpre inteira e cabalmente o teu ministério e não retroajas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E a obra maligna é ficar amargurado por causa da desistência de todos. A obra maligna é perder a alegria do Evangelho por causa da corrupção da maioria absoluta ou esmagadora. A obra maligna é a desconstrução dos elementos pivotais, é a perda da referência da pedra da esquina, da rocha preciosa que é Cristo Jesus, que mede e mensura todas as coisas. A obra maligna é que por causa deles a gente diga não vale a pena. A obra maligna é olhar em volta e nos sentirmos falando sozinho, como era agora o caso dele. Ele que for ouvido tantas vezes por tantos, em tantos lugares, agora, todavia, num espaçamento de 40 anos, parece que tudo tinha murchado e desaparecido. E agora o apelo dele não era para a figura mais veemente que ele conhecia, era para a mais tímida de todas, em cujo coração havia, na percepção de Paulo, a impressão de que o fogo do Espírito de Deus, do dom de Deus nele estava apagando. Portanto, vem depressa e lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Não te esqueças disso. Olhem aqui para mim, faltam 4 minutos. Eu deixei um monte de coisas fora, porque eu olhei e falei, não vai dar para falar em 38 minutos. Não. Olha aqui para mim. Eu não sei como você está se sentindo, mas eu acho difícil que, cercados por esse espetáculo circense, por essa manifestação de coliseu da destruição da fé, do abuso, que vem de todos os tipos e de todos os lados. Não é possível que numa época como a nossa, de universalização de informação, somente eu e uns poucos saibamos disso. Não é possível. Todos aqui sabem absolutamente do que eu estou falando. Todos. E eu também sei, porque eu já vi tanta gente boa que no passado carregou paixão, fogo, foi ente espiritual afornalhado, cheio de esperanças e de expectações positivas do Evangelho, e que hoje você os procura, e quem não desistiu de tudo, todavia está intimidado, se acovarda, se encolhe, bota quase a cara para fora e volta outra vez. Se tiver uma ameaça, retroage, tem medo de abraçar os inabraçáveis, de acolher os inacolhíveis, tem medo de enfrentar e dizer para essa corja de bandidos religiosos, que virão muitos do norte, do sul, do leste e do oeste, e os precederão e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Muitos, para além do que sabemos, para além do que imaginamos, porque em verdade eu vos digo que muitos publicanos e pecadores, disse ele, o grupo mais pateticamente
hipócrita dos dias dele, e eu falo de Jesus, dirigindo seus religiosos, fariseus, saduceus, autoridades do templo, sacerdotes com capacitações políticas e dominações absolutas. Em verdade eu vos digo que muitos pecadores, publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Como ele, eu tomei uma decisão. Em 1998 eu falei, eu não vou ser cúmplice dessa maldade de modo algum. Eu prefiro me tornar o ente mais abominável, desprezível, para quem todas as portas se fechem, porque essas não são portas que levam a nenhuma perspectiva da utopia profética do reino de Deus. São portas abertas para o inferno, para o calabouço da maldade. Eu não quero cumplicidade com nada disso, nem com coisa alguma. E são décadas já passadas. E eu nunca tive um único dia de arrependimento. No início era profunda solidão. Não ficou nem um Timóteo. Nem a chance de dizer somente Lucas está comigo. Até o Lucas, que era meu filhinho, partiu para a eternidade, logo depois. 2 anos depois eu podia dizer somente a Adriana está comigo. Porque no início dos anos 2000 éramos nós dois. E eu estava tão exausto. E ela dizia, meu pai também, mas meu filho ainda nem começou. E ela dizia, no dia que eu falei que estava cansada, ela me deu uma banana. Falou, aqui para você, ó. Eu estou te seguindo desde que eu tinha 18 anos de idade. Tudo que se forjou de fé em mim foi te ouvindo. E agora que eu me tornei tua mulher, agora é que você vai incendiar mesmo. Tira férias só um pouquinho. Porque você apanhou demais. Mas nós vamos em frente. E eu vou junto com você. E uma coisa é fato dentro de mim. Eu nunca tive dúvida acerca de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Nunca, 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 nunca. Ela sabe que não. E nunca houve um dia de será. Houve até dias em que eu achei que talvez a gente tivesse se mudar para a floresta amazônica, lá para o quilômetro 180 da estrada Manaus-Itacoatiara, para construirmos uma casa na beira do rio Urubu, numa floresta enorme que pertencia ao meu pai, com onças, com cutias, com todo tipo de animal. E ela topou misericordiosamente, porque ela sabia que era só um retiro. Ao mesmo tempo, ela sabia que aonde quer que eu chegava, alguma coisa começava. Mas não conseguia, eu vibrava aquela frequência da ressurreição. Mesmo todo machucado, ferido e lanhado, aquela certeza intrínseca da vitória de Jesus sobre a morte nunca me abandonou, nem jamais me abandonará, porque eu sei que naquele tempo, tanto quanto hoje, tanto quanto sejam os dias que o Senhor me der, eu repetirei com a mesma veemência de convicção: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé, lembrando-me de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Se você não tiver isso, perdida será a tua causa. Mas se você renovar essa alegria do poder da ressurreição dos mortos, a morte, com as suas garras, não poderão puxar você para nenhum abismo existencial.
e você vai rasgar as mortalhas da maldade, vai sair, vai emergir, vai continuar, vai prosseguir. E milhares, como Paulo disse, de gentios, de gente pagã, como o Kleber aludiu aqui hoje rapidamente ao nosso amigo Caetano, marido da minha prima Paula, que nós temos uma origem familiar comum, e tanto quanto eu tenho visto centenas de pessoas impensáveis, cujos nomes eu não posso nem mencionar, que estão todos os dias sendo impactadas pela certeza absoluta que vibra do meu ser, que é frequência de energia, que é linguagem com palavras ou sem palavras, que é algo que emana. Como anteontem, uma dessas figuras públicas de natureza mundial me falou: Caio, é impossível. É impossível. Essa coisa chega, bate, me esbofeia, me toca, me choca, me rasga, e é maravilhosa, não dá para ocultar, porque é Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Foi essa palavra simples de amor e de fé, de paixão inarredável, que eu vim compartilhar na inauguração desse espaço Betesda, que é lugar de cura, de graça, de amor de Deus. E que vai contagiar muitas outras orações nessa era apocalíptica, que só está começando. E eu, que passei a vida dizendo: acho que eu vou morrer com 33 anos, no tempo que eu era pastor lá em Manaus, com meu pai, e o Manuel era um jovem magrinho, e a Lena era uma menininha cantando no conjunto Mensageiros da Verdade, e a gente pregando em todos os lugares. Eu comecei na televisão em julho de 1974, e nos rádios, os eventos nos estádios, nos ginásios, nas praças, para os hippies, para os doidos, para os malucos, para os intelectuais, nos campos universitários, em todos os lugares, a palavra sendo dita. Eu quero só lhes dizer o seguinte: essa graça não envelhece, essa alegria só se renova. E hoje, eu tenho feito uma oração, como ontem eu a repeti: Senhor, humanamente falando, já declararam medicamente a minha morte 3 ou 4 vezes. Já disseram algumas vezes que eu não tinha mais do que 4, 5, 6 anos de vida. E eu estou aqui chegando aos 70. E estou forte. E estou feliz. E estou cheio do Espírito Santo. E quero compartilhar esse evangelho no mundo inteiro e enfrentar todos os demônios que apareçam, todos os Elon Musks, todas as manifestações de todos os tipos, em nome de Jesus. Pedindo a Ele que me dê mais vida, porque o fogo do amor dEle não deixa de se renovar dentro de mim, e as idiotices morrem cada dia mais. Que bênção não ter ilusões, que maravilha não ter nenhuma expectação de natureza humana alguma, mas estar ancorado exclusivamente no trono da graça, de onde ninguém me desancora, e por cujo poder a gente é alimentado todos os dias, para dizer o que o escritor de Hebreus diz: hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. E nós não somos daqueles que retrocedem. Esquecendo, pois, das coisas que para trás ficam, eu caminho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ora, todos nós que somos perfeitos,
Antes ele dissera, não que eu julgue ter alcançado a perfeição humana, mas eu sou perfeito, aperfeiçoado em Cristo Jesus. Todos nós que temos essa consciência, tenhamos essa mesma esperança, essa força do poder da ressurreição, que não é triunfalista, mas é invencível, em relação à qual a gente diz com simplicidade infantil e inarredável, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E que nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Cristo. Seja vida, seja morte, sejam coisas do presente, sejam ainda as do porvir, sejam alturas, sejam profundidades, sejam dimensões de todas as naturezas ou qualidades, sejam principados, potestades, manifestações multidimensionais, qualquer que seja a criatura, o alien, qualquer que seja a surpresa multidimensional, não importa, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isto, eu, você, todos nós e quem quiser, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E não desistiremos, e nem ficaremos amargurados, e nem ficaremos lambendo as feridas, nem auto-vitimados. Nós somos gente o bastante aqui para deflagrar uma revolução sem retorno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. É tudo o que eu tenho a dizer, o que passar disso é comentário.